Nós vamos falar hoje sobre as sextas moradas. Graças a Deus, né? Quando a gente fez ainda aquela formação que foi de introdução, né? Ainda existia um longo caminho para que a gente pudesse percorrer, né? E graças a Deus, né, estamos hoje nas sextas moradas, pelo menos teoricamente, né? Eu digo isso toda semana. Porque a teoria, a formação, o ensino, né, é muito bom, nos impulsiona para que a gente chegue aonde o nosso Senhor Ele quer. Mas ao mesmo tempo a gente sabe, e eu repito isso com uma frequência até que razoável, que não pode ficar só no campo da teoria. Precisa haver esse progresso, esse avanço espiritual, que depende, claro, da graça de Deus, mas que todos nós precisamos também fazer a nossa parte, colocar em prática aquilo que cabe a cada um de nós. Em cada uma das moradas que nós vimos até agora, a cada uma delas nós vivenciamos e vimos, né, os desafios, as lutas, também as exigências. Isso é muito importante, porque eu disse em uma outra oportunidade que nós não podemos fazer essa formação e todo esse itinerário acreditando, olhando para o livro, para tudo aquilo que Teresa nos deixou, né, como uma riqueza para nós, para a igreja, que nós fizéssemos essa trajetória de maneira poética, né, achando que tudo é muito belo, tudo é muito bonito, mas que a cada uma dessas moradas que a gente fosse mergulhando, né, e aprendendo um pouco sobre elas, havia como há as suas exigências. E nós precisamos atender a cada uma dessas exigências se queremos realmente progredir, né, nesse caminho de perfeição, na vida espiritual. Então é algo que parte de cada um de nós. Como disse na outra formação que fizemos, falando sobre as quintas moradas, foi dito que as quintas moradas, ela é para nós como que a passagem para essas condições místicas, as moradas que têm esse caráter mais místico, que são as sextas moradas e as sétimas moradas. Então, só para poder recapitular, as quintas moradas, ela foi para nós e as moradas de transformação. Vocês lembram disso? Existem coisas que precisam ficar gravado dentro do nosso coração, a gente não pode esquecer, porque nos impulsiona. Amém? Então, as quintas moradas, as moradas de transformação. Por quê? Porque para aquilo que vamos viver nas sextas moradas, aquilo que vamos aprender também nas sétimas moradas, precisa haver essa transformação. Porque se não houver essa transformação, é ilusão. A gente não consegue nem sequer, muitas vezes, compreender a complexidade daquilo que nos é exigido. Chegamos hoje nas sextas moradas e existe algumas particularidades que a gente precisa tocar nela, algumas realidades que a gente precisa tocar de maneira delicada e muito profunda, porque senão, volto a dizer, vai ficar somente na teoria e na poesia, porque precisa provocar em nós anseio, vontade, desejo, aumentar o amor que temos no nosso coração em relação ao nosso Senhor. Ou seja, é como se não tivesse como nós experimentarmos essa graça, digo graça ainda no sentido da teoria mesmo, mas à medida que nós vamos compreendendo algumas coisas, nós vamos nos abrindo a uma realidade espiritual, porque nos impulsiona a desejar pelo menos aquilo que estamos lendo. Por mais que ainda a gente possa dizer assim, olha, eu me sinto ainda muito distante, muito longe de toda essa condição espiritual. As sextas moradas, né, são as moradas, as sextas e as sétimas, os grandes santos da igreja, aqueles que chegaram num estágio de perfeição dessa união para com o nosso Senhor.
principalmente as sétimas moradas, mas a gente deixa para tratar sobre ela no nosso próximo encontro. Mas as sextas moradas já vai nos dando essa base para nós mergulharmos de maneira ainda muito intensa nesse caminho de perfeição. Por isso que as quintas moradas que faz essa passagem, ela é as moradas de transformação. Porque aqui, aonde nós chegamos hoje, precisa existir uma alma muito sedenta por Deus. Alguém que deseje o seu Senhor a todos os momentos. Eu não sei se vocês lembram, mas acredito que sim, que nós falamos muito sobre esse assunto, do sentimento que a alma tem, do desejo que muitas vezes temos, né? Olhando para toda essa realidade secular, existe em nós um desejo de Deus, à medida daquilo que vemos, aquilo que é externo, nos dá a sensação de que tudo perde o sentido. As coisas perdem a razão de existir. É quando em nós o maior desejo, o maior anseio, a maior vontade que existe em nós é exatamente estar com o nosso Senhor. Repito, não é porque as coisas externas sejam ruins, são coisas boas, gratificantes, são coisas que Deus nos deixou, né? Desde pessoas próximas, amigos, famílias, a beleza natural que existe no mundo, de coisas que nós olhamos e outrora nós nos encantávamos com toda aquela condição, até aquilo que de mais belo existe, criado por Deus, aquilo que de mais profundo existe em um relacionamento que temos com alguém, não se compara com aquele momento de estarmos com o Senhor. É aonde tudo perde o sentido. Não porque as coisas são ruins, mas porque esse contato, esse toque que nós vamos recebendo, ainda que inicial, preenche a nossa alma de uma certa forma que, se você for comparar com toda a alegria, com todo o gozo que você teve ao longo de todas as realizações e coisas boas e sentimentos ao longo de toda a sua vida, não se compara. E como uma alma, ela vive depois que ela recebe esses toques do nosso Senhor. É muito difícil. Por quê? Porque a todo momento vai existir em você esse desejo, esse anseio de ser tocado pelo Senhor novamente, de receber essas dádivas, essa graça de Deus, essa visita do nosso Senhor. A todo momento, para quem experienciou isso, nós vamos sempre nos colocar na presença de Deus, buscar o nosso Senhor com aquele desejo de sentir aquilo que nós sentimos, de ter aquele preenchimento na alma que nós tivemos, como ainda que por alguns instantes, ainda que muito pouco, mas que foi tão profundo, que foi algo tão revelador em relação a nós para com Deus, que como vamos conseguir viver sem isso? O grande mistério para mim das sextas moradas é justamente isso, porque a busca que temos, o anseio que existe em nós, à medida que recebemos alguns toques do nosso Senhor, ainda que inicial, e sentimos um preenchimento na alma que nunca tivemos ao longo de toda a nossa vida, tendo você pouca ou muita idade, como nós vamos viver sem aquilo? Uma coisa é conseguirmos desempenhar a nossa vida e viver a nossa espiritualidade sem que nunca tivéssemos sentido tamanha graça. Isso é uma coisa. Agora, a partir do momento que você experimentou, ainda que muito pouco, mas experimentou, à medida que você pôde mergulhar e sentir de Deus coisas que você nunca sentiu, como esta pessoa, esta alma, ela vai conseguir viver sem essa graça de Deus.
É por isso que as cestas moradas são tão profundas, e não deveria ser diferente, porque é aqui que Deus vai nos ensinar algumas coisas, e é justamente aqui que nós vamos passar pela união mística árida, que não é uma coisa fácil, é algo muito difícil, principalmente para quem vem progredindo, crescendo, fazendo renúncias, abandonando algumas condições, passando de moradas para moradas, passando por uma profunda transformação, sentindo alguns toques de Deus, tendo na sua alma um preenchimento que nunca sentiu antes, e agora ela vai se ver muitas vezes como se estivesse no abandono. Então, é pesado, eu uso essa palavra mesmo, é até pesado de falar sobre o assunto, porque à medida que Deus nos concede a graça, a gente pode pensar, por que Deus, ou para que Deus nos concede uma graça, e agora que nós recebemos esse toque, esse cuidado, esse presente de Deus, Deus agora é como se Ele retirasse essa condição e quisesse que nós permanecêssemos na busca, no empenho, no desejo, que não retrocedêssemos. Qual é o objetivo de tudo isso? Porque a gente pensa, já que estamos em uma escala, já que estamos progredindo, já que chegamos até aqui e passamos por uma grande transformação, já que agora não estamos mais involucrados, mas alçamos voo como aquela borboleta, agora que começamos a experimentar a liberdade, agora que temos na alma um preenchimento que não tivemos outrora, por que a privação? Por que a escuridão? Como diz São João da Cruz. Porque agora, a essa altura do campeonato, a noite escura da alma, dos sentidos, do espírito que seja. O porquê dessa noite escura, desse abandono, dessas inquietações que vão surgir. É justamente sobre isso que nós vamos tratar hoje, para que a gente entenda depois a maneira com que Deus vai se aproximar dessa alma para poder se relacionar com ela. Eu vou ler para vocês um trecho aqui do livro, de todas as moradas que nós falamos até agora, e até as 7ª moradas, do capítulo 1, são 11 capítulos, né? De todas as moradas é aquelas que têm a maior quantidade de capítulos, justamente por essa condição, é muito complexo, é muito profundo, só que vai trabalhar em nós algumas condições, pelo menos despertar em nós o desejo de progredir, de chegar, de sentir esses toques, esses cuidados de Deus. E logo no início ela começa a dizer assim, no capítulo 1, a alma fica bem determinada a não tomar outro esposo, contudo, o esposo não atende a seus grandes desejos de que já se façam os despossórios. Quer que o deseje ainda mais e que lhe custe algo este bem, que é o maior de todos. Tudo é pouco em vista do grandíssimo proveito, mas asseguro-vos, filhas, que os penhores, sinais com que a alma é favorecida, são necessários para aguentar as provações que a esperam. E valha-me Deus, que sofrimentos interiores e exteriores padece até entrar nas 7ª moradas. Até aqui. Você vê que até a expressão de Teresa de Ávila é uma expressão de susto em relação àquilo que ela apresenta. Que padecimentos interiores, ela diz, mas também exteriores. Esses sofrimentos que a alma, que nós padecemos, até entrar
nas sétimas moradas. Então, o que ela está nos dizendo? Que aqui é como se não houvesse paz ainda, porque a paz ela vai haver só nas sétimas moradas. Eu ia usar a palavra sossego, mas ela não vai encaixar bem, porque mesmo a alma aqui nas sétimas moradas, padecendo tudo que o nosso Senhor Ele quer, existe um sossego sim na alma, uma certeza, uma convicção de Deus. É quando o sofrimento, a angústia, a dor, o padecimento, não nos provoca aquele sentimento ruim, não nos provoca aquele desejo de abandono, não nos provoca aquela vontade de retroceder. Não é esse tipo de angústia, de sofrimento, não é dessa maneira que a alma ela vai responder diante daquilo que ela está enfrentando. É justamente por isso que o crescimento espiritual, ele é muito valioso, porque a grande questão não é que o sofrimento, ou a angústia, ou as provações sejam diferentes. A questão não é essa. A questão é quem está passando pela privação, pela dor, pelo sofrimento, por tudo aquilo que vem, já amadureceu o suficiente e já tem a convicção de Deus no seu interior, então passa por essas situações de maneira diferente. Um exemplo bem claro é como aquilo que você reclamava e hoje não reclama mais. De repente o motivo pelo qual a reclamação ela nasceu é exatamente o mesmo que te acompanha hoje. A questão é que a pessoa envolvida naquilo que a fez reclamar lá atrás, já não reclama mais, porque algo dentro dela está completamente diferente. Quando amadurecemos espiritualmente, modifica o nosso plano de visão em relação a absolutamente tudo. Nós vemos o mundo de uma maneira diferente. Nós olhamos para as pessoas de uma maneira completamente diferente, justamente por conta dessa maturidade espiritual que a alma ela vai adquirindo. Um outro exemplo, quando a gente começa a caminhada, dá os primeiros passos, ou ainda estamos nas primeiras moradas, por mais que exista determinação, vontade, anseio, desejo, luta, perseverança, como sabemos que existe para as almas que estão determinadas a progredir, ainda existem muitas, mas muitas condições em nós que ainda não foram trabalhadas. Muitas vezes nós nos tornamos intolerantes em relação a muitas coisas. Por quê? Porque nós não estamos preparados para poder lidar com algumas situações. Às vezes você olha para uma determinada pessoa e à medida que você enxerga a miséria na outra pessoa, o limite, a fraqueza, o defeito de caráter, essas questões que fica evidenciado principalmente quando há um relacionamento mais próximo com alguém, muitas vezes aquela pessoa, você tem a tendência de se afastar dela, porque muitas vezes entendemos que é um problema, que a pessoa é problemática. Muitas vezes usamos o argumento de que a pessoa ela nos faz mal. Então nós sempre olhamos, ou muitas vezes olhamos para essas pessoas em que as misérias são evidenciadas, nós olhamos para elas como um problema, como um mal, como alguém que não queremos ter relacionamento. À medida que amadurecemos e crescemos espiritualmente, não somos tão intolerantes. Por quê? Porque enxergamos além do erro, da falha, da falta, do pecado, da miséria e do limite. O que aprendemos aqui? Que todo ser humano conta uma história. Todos nós que estamos aqui trazemos uma história de coisas que alguns de repente conheçam e situações que de repente a pessoa vai para o túmulo e não vai ser do conhecimento de ninguém. O que a faz ser assim
ter essas atitudes, essas reações, se comportar dessa maneira, faz parte de uma trajetória, de uma história de vida que fez com que a pessoa ela reagisse de uma maneira que muitas vezes nos incomoda. Quando amadurecemos espiritualmente, a nossa visão é completamente diferente. É quando você mesmo vendo o problema, o mal, a insegurança, qualquer coisa que se manifeste na vida da outra pessoa, você não entende que o distanciamento seria o melhor remédio, que a acusação, que a condenação, que a crítica, muito pelo contrário. Você vai enxergar uma alma necessitada de Deus. E você vai ter tanto desejo em querer ajudar aquela pessoa, porque aquilo que vai te motivar a ajudar aquela pessoa é a plena certeza no seu interior de que ela depende muito mais de Deus do que você. É diferente. É por isso que precisa existir a transformação, porque essa relação que muitas vezes nós enfrentamos externamente, vai chegar um momento que ela vai se dar internamente, em relação a nós mesmos, as nossas faltas, as nossas falhas, as nossas inquietações, todas essas condições. Aqui aonde estamos hoje, essas condições, elas precisam estar superadas. Elas precisam estar superadas. A alma que chega até aqui já é uma alma mais tratada, amadurecida, persistiu, resistiu, evoluiu, está cada vez mais se aproximando de Deus. Ainda nas primeiras moradas não se via absolutamente nada, tudo ainda era muito fosco, muito distante, mas à medida que houve a caminhada e as passagens de umas moradas para as outras, veio o crescimento espiritual, o avanço espiritual. E à medida que a gente cresce, que a gente avança, que a gente progride, Deus agora pode tratar essa alma de maneira diferente. E a gente poderia pensar, que bom, agora vai ser só graça, paz, tranquilidade, alegria. Muito pelo contrário. Teresa vai dizer, até que entremos nas sétimas moradas, vai haver muito sofrimento, interno e externo. Porque o caminho de santidade, de perfeição, ele se dá assim. Porque aprendemos muitas vezes que estamos ou precisamos estar na presença de Deus e fomos às vezes doutrinados dessa maneira, e o nosso relacionamento com Deus foi muitas vezes nos ensinado a estar quando as nossas necessidades, quando as nossas vontades, quando o anseio do nosso coração é suprido. Então buscar a Deus quando tem tudo, buscar a Deus quando você vê de tudo, buscar a Deus quando você sente sempre alegria no momento da oração, gozo, paz, júbilo, é muito fácil. E quando chegar os tormentos, o sofrimento, a angústia, as percas, a enfermidade, qual é a reação que nós vamos ter mediante a essas condições? Aqui a alma começa a sofrer alguns incômodos, como por exemplo, quem está nas sextas moradas, que fez todo esse itinerário e chegou até aqui, o elogio para uma pessoa que está nas sextas moradas a incomoda profundamente. De repente, se fosse em outros tempos, receberíamos um elogio com muito bom grado. É como se inflássemos, né? Enche, a gente fica preenchido. Muitos dizem que é como se fosse uma resposta de que você está no caminho certo. Porque quem não gosta de receber elogio? Quem não gosta de receber um tapinha nas costas? Quem não gosta de receber, olha, foi muito bom, você é muito bom, você é muito boa, meus parabéns, você fez de maneira perfeita. Quem não gosta de ser elogiado?
Por que gostamos de ser elogiados? Porque temos um amor demasiado a nós mesmos. Mas quem já fez esse itinerário, quem já passou por toda essa condição e chega nas cestas moradas, não tem necessidade de receber elogio. E quando recebe um elogio, fica inquieta. A alma fica inquieta porque ela entende não ser merecedora de absolutamente nada. Porque toda aquela condição que de repente fez com que alguém a elogiasse, quem está vivendo, passando por este processo, entende que tudo é graça de Deus, que tudo é favor de Deus. E isso é muito bonito. Acho curioso que quando a gente lê, por exemplo, sobre São João da Cruz, tem uma parte em que no livro São João da Cruz ele vai dizer assim, que ele fez uma oração dizendo assim para Deus, que ele queria padecer ainda nesta vida, ele não queria pecar gravemente, esse foi o discurso dele, para que Deus desse a graça para ele, de não pecar gravemente, de maneira que ofendesse o nosso Senhor de maneira muito profunda. Ele fez essa oração e pediu a Deus essa graça. Gente, presta atenção, a diferença de quem está nas sextas, nas sétimas moradas, né, do pensamento, da mentalidade de uma Santa Teresinha, Francisco de Assis, São João da Cruz, Teresa de Ávila, entre outros, né, grandes santos da igreja. O pensamento, Deus me dá a graça de não pecar gravemente. Às vezes nós, que queremos também agradar a Deus, entendemos que para não pecar gravemente depende só do nosso esforço. Não que a graça tire a nossa condição de luta, de busca, de empenho. Essa é a nossa parte. Só que na oração, São João da Cruz já entende o quê? A minha determinação, a minha vontade, o meu querer, o meu anseio, a minha busca, a minha luta, a minha perseverança não vai ser suficiente, porque sou miserável, sou pecador, sou pequeno, sou pobre. Então o que eu preciso? Da graça de Deus. Deus me dá a graça de nesta vida não te ofender gravemente, mas te peço, Senhor, eu quero padecer em vida tudo que eu teria de padecer se a tua graça não fosse comigo. Aí alguém pergunta para ele, e você acredita que Deus ouviu a sua oração? São João da Cruz vai responder, sim, Deus ouviu a minha oração. Por que ele diz sim? Por conta da quantidade de sofrimento e tormentos que esse grande místico ele teve. Ele disse, Deus, me dá a graça de não pecar gravemente. Porque eu não quero te ofender, mas eu quero padecer em vida tudo que eu teria de padecer se a tua graça não fosse comigo. Gente, isso é muito lindo. Ele não quer que o nosso Senhor sofra, mas ao mesmo tempo ele diz, eu quero o padecimento. Quem é que quer sofrimento, gente? Quem é que quer padecer? Quem é que quer sofrer privação? Quem é que quer ficar rezando durante 10 anos sem sentir absolutamente nada? Quem é que quer isso? Ninguém quer. Ainda mais nos dias de hoje, que eu falo isso, né, com uma frequência muito grande aqui. Ainda mais nos dias de hoje, que todo mundo vê tudo, que todo mundo profetiza tudo, todo mundo revela tudo, todo mundo tem visão, todo mundo confirma a confirmação, e vai em uma coisa assim. Não que eu não acredite que Deus não fale, não faça. Faz, fala, dá visão, mas a gente sabe também que existe muita carência por detrás de muita condição que muita gente diz. Porque se formos comparar em relação àquilo que os grandes santos viveram, essas almas precisavam estar vivendo aí nas quintas, sextas moradas. Eu fico olhando, gente, se for pelas visões, pela graça dada, pelas condições místicas, entre aspas, que alguns dizem viver, a grande maioria dos cristãos está das quintas moradas para frente.
assim, vira até piada. Porque a vida espiritual, ela não se dá dessa maneira. Exige um percurso a ser feito. Quando que vamos chegar em uma condição como essa de São João da Cruz, dizer, eu não quero te ofender, mas eu quero padecimento. Eu quero padecer em vida. Tudo que eu haveria de padecer se a tua graça não fosse comigo. Então, no final, é tão profundo o que ele diz, que ele está dizendo, na verdade, assim, eu só não pequei gravemente, porque a graça de Deus foi comigo. Se a graça de Deus não fosse comigo, eu teria ofendido o nosso Senhor de maneira muito grave. Então ele não quer simplesmente, ele não é alguém que reza para se livrar do sofrimento ou do padecimento. Não. A mentalidade do místico não é essa. Ele só não quer entristecer o seu Senhor. Ele não quer ferir o coração do seu amado. Ele não quer se distanciar de Deus, porque ama a Deus de maneira muito profunda. Ele não quer feri-lo, mas ele diz, eu quero padecer. Porque ele entende que esse padecimento, que esse sofrimento, vai purificá-lo. E quanto mais purificado essa alma estiver, mais pronta ela está para poder estar com o nosso Senhor. É por isso que eu disse em uma outra oportunidade, que existem situações trágicas que acontecem na nossa vida, que não deveríamos ver como desgraça, mas deveríamos enxergar a graça que existe por detrás desses acontecimentos, muitas vezes traumático, doloroso, angustiante, mas que existe uma graça que, porque ainda não temos a nossa visão preparada, não conseguimos enxergar. E se não enxergamos, não vamos chegar aonde Deus quer que a gente chegue. Agora, quando a alma chega nesse estágio, quando estamos nas sextas moradas, o relacionamento é completamente diferente. A gente sabe que existe o padecimento, mas sabe o que esse padecimento ele pode gerar para a alma. É por isso que aqui nas sextas moradas, um elogio, um simples elogio, incomoda a alma de maneira muito profunda, porque ela entende que tudo é graça de Deus. Tudo é graça de Deus. É quando não se atribui às coisas boas que fazemos, a nossa capacidade, a nossa destreza, a nossa aptidão, a nossa inteligência. Não. A gente entende, tudo é graça de Deus. Mas alguém pode dizer, mas eu estudei, é graça de Deus. Mas eu conquistei, é graça de Deus. Mas fui eu que trabalhei, mas é graça de Deus. Mas quem fez o percurso foi eu, e eu sei o quanto eu tive que lutar para poder conquistar. Mas a alma tratada, ela vai dizer, é graça de Deus. Se não fosse a graça, eu não teria chegado, não teria conseguido, não teria conquistado, não teria avançado, não teria crescido. Tudo é graça de Deus. Por isso um simples elogio incomoda. Um simples elogio incomoda. Eu ainda não estou nesse ponto. Por vez ou outra, quando alguém me faz um elogio, eu me sinto lisonjeado. Então é justamente nessa hora que eu percebo o quão distante eu ainda estou do Senhor. O quanto ainda eu preciso me empenhar e crescer espiritualmente. São essas observações que a gente não pode deixar de fazer. Você se sente lisonjeado com elogio? Se a gente se sente lisonjeado com elogio, uma vez ou outra, é porque ainda existe um amor demasiado por nós mesmos. A hora que existe um abandono, uma transformação verdadeira, e o elogio chegar, isso vai te causar angústia, medo, receio, porque você entende, eu não posso receber esses merecimentos. Tudo é graça de Deus. A segunda condição, a alma vai ter que passar pelas zombarias. Eu coloquei esse termo. É quando
a sua busca, o seu empenho, o seu crescimento, tudo isso reflete nas nossas ações. Amém? Porque isso em nós tem que ser claro, não somente aqui, já desde o início, isso tem que começar a ser evidenciado. Porque não adianta professar com os nossos lábios uma coisa, mas a nossa vida mostrar outra completamente diferente. Não dá para fazer mais essa separação. Aquilo que eu digo, aquilo que eu busco, aquilo que eu rezo, isso vai ser refletido. E à medida que eu vou me aprofundando, e isso vai refletindo, vão existir muitos ao nosso redor que vão olhar para essa condição que essa alma está vivendo e vai entender que é loucura, que é mentira, que você quer ser santo demais, santa demais, que você é beato demais, que você quer ser melhor do que todo mundo, que você quer fazer essas coisas para poder se aparecer. Vão sempre olhar com um olhar muitas vezes de malícia, de zombaria, para toda essa condição que a gente vai vivendo. Só que Teresa, ela diz assim, que quando se aproxima de nós essas pessoas, para poder trazer algum tipo de perturbação, de incômodo, de confronto, de zombaria, que exatamente nessa hora, a alma que está nas sextas moradas, ela tem uma alegria dentro do seu interior. É diferente, porque o elogio não trouxe a tranquilidade aqui, trouxe a inquietação. Mas quando a alma foi afrontada, quando zombaram dela, ela teve paz dentro do seu coração. Vocês estão entendendo que tudo é a questão da alma que progride, que se aproxima de Deus? Porque outrora, se alguém zombasse de nós, nós retrucaríamos. Poderíamos até dizer, quem fala o que quer, ouve o que não quer. Bateu, levou. São algumas palavrinhas que a todo tempo, sou cristão, mas não sou bobo. A todo tempo isso parece estar impregnado na gente. Eu sou cristão, mas não sou bobo. Eu não posso levar desaforo para casa. Bateu, levou. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. São coisas que estão impregnadas em nós, que sinceramente, olhando aqui para as sextas moradas, está muito distante do cristianismo. Mas muito distante. Charles, mas eu tenho que ser bobo? Depende do que você pensa em relação a ser bobo. Se o nosso pensamento é terreno, de repente possa até se enquadrar. Mas se o seu anseio é espiritual, não importa aquilo que estão dizendo, falando, fazendo. Porque quanto mais alguém tenta te prejudicar, mais aquela pessoa te ajuda. Volto, é o discurso de São João da Cruz, agora trancado, preso pelos seus próprios irmãos de congregação, sem ter feito absolutamente nada. No final de todo o padecimento ele vai dizer, as pessoas que mais me fizeram, mais tentaram me fazer o mal, foram exatamente aquelas que mais me fizeram o bem. Quem mais tentou te prejudicar foi quem mais te ajudou. Então, na verdade, o que Teresa, trocando em miúdos, ela está dizendo? O crescimento se dá pelos elogios ou pela crítica? Vocês estão entendendo? Porque se você retruca, é claro, se você age da mesma maneira, não há virtude nenhuma nisso. Virtude nenhuma. Mas se você ouve, não como quem engole seco, que é outra coisa que nós fazemos muito. Às vezes a gente silencia externamente, mas aqui dentro, se você pudesse, você resolveria o problema. Já é um progresso, porque antes você até que explodia.
Agora você não explode, mas fica como uma panela de pressão. Você não descontou na pessoa, mas depois desconta em outro. Mas só que depois chega uma hora que aquela mesma condição que te fazia falar ou te fez reter, agora é como água que passa. É como vento que passa. Te traz alegria, te traz sossego. Porque aqui a alma está desejando padecimento. É como se ela dissesse a todos aqueles que zombam dela: muito obrigado. Vocês estão me dando exatamente a matéria-prima que eu preciso para poder chegar aonde Deus quer que eu chegue. Agora, é fácil? Seja sincero. Pelo menos para mim, não é fácil. Para mim não é fácil. É muito difícil. É muito difícil. Às vezes, lendo, o livro, tinha hora que ia me dando até irritação. Eu falava: meu Deus do céu, será que a gente chega? Chega, mas à base de muito custo. Não é impossível. Teresa mesmo diz isso. Não é impossível. Mas a gente não pode olhar para essas condições e ir acreditando que a gente não pode chegar, que a gente não vai conseguir. A outra condição que a alma ela passa, as enfermidades, duras enfermidades. Muitas vezes a gente pensa: mas a enfermidade não é um mal, ela não é uma desgraça, a enfermidade não é coisa do demônio. As coisas ou elas acontecem, irmãos, ou porque Deus quer, ou porque Deus permite. As coisas que Deus quer são as coisas boas, amém? As coisas que Deus permite não são tão boas, mas que vai gerar um benefício. Porque se não fosse gerar, Deus não permitiria. Amém? Então, muitas vezes essas almas, prestem atenção, já nas sextas moradas, nessa condição, por isso que Teresa vai dizer, são muitos os sofrimentos. Porque imagina você já passando por esse padecimento, pelas provações, no desejo dessa proximidade com Deus, não tendo isso, você fica enfermo. A enfermidade chega. Existem alguns textos na Bíblia que às vezes eu fico tentando entender a motivação, o sentimento, o que passava na cabeça de quem está naquela cena. A gente pega, por exemplo, lá, Paulo e Silas dentro do cárcere. A Bíblia diz que eles foram açoitados com varas, os dois, levados para dentro de um cárcere. Foram presos injustamente, julgados e condenados injustamente, arrancaram as roupas deles, açoitaram os dois com varas, colocaram dentro de um cárcere, que era debaixo, como se fosse uma espécie de uma masmorra. Os estudiosos dizem que ali minava como se fosse o esgoto do lugar da construção acima. O corpo todo arrebentado por vara, o corpo sangrando, mãos e pés amarrados, com esgoto caindo nas costas. Como é que a pessoa vai cantar hinos para Deus em uma circunstância como essa? Se às vezes uma dorzinha de cabeça nos tira uma paz, um sossego. Se às vezes uma fechada no trânsito que você leva, você sai do espírito, como diz. As coisas mínimas. Alguém apanha, é preso e ali vai cantar um hino para Deus. É quando nem o sofrimento, nem o açoite, nem a dor, nem a injustiça que cometeu vai impedir aquela alma de fazer o que ela tem que fazer, buscar a presença de Deus. Sentindo ou não sentindo, ela vai buscar a presença de Deus. Agora, quem de nós está preparado para passar pelas enfermidades? Duras enfermidades, como diz Teresa. Vocês já perceberam? Não é para assustar, mas vocês já perceberam, fizeram uma análise assim, para quem gosta de ler muito sobre a vida de santo, como morreram os santos?
Você pega o Francisco de Assis, morreu ao lado da porciúncula, pequena porção, morreu sem nada, expulso da congregação, no chão, enfermo. Como morreu Santa Teresinha? Se eu não me engano, foi por tuberculose galopante, se eu não me engano. Olha como morreram os santos, irmãos. Já pararam para prestar atenção de como esses homens e essas mulheres morreram? A grande maioria não foi assim, foi igual Elias, foram levados ao céu por uma carruagem de fogo. Não. Morreu como João, ainda que exilado, mas de velhice. Não. A grande maioria dos santos morreram exatamente por esses padecimentos, enfermidade, sem nada. É quando eu tenho disposição de perder tudo para poder ganhar o tudo. Se a gente for ver, foi assustador como morreram os santos. Feridos, chagados, sem nada, sem ninguém, tidos por loucos, alguns vistos como herege, loucos, esquizofrênicos. Você pega os místicos, para a mentalidade hoje, né? Essa mentalidade da libertação impregnada nos nossos dias, a realidade mística é só esquizofrenia, é só loucura, nada além disso. Foram assim que muitos homens, muitas mulheres santos, eles morreram. Alguns chegaram a dizer que Francisco de Assis é como se nos últimos dias ele tivesse chegado num alto grau de esquizofrenia. Será que a gente está preparado para isso? A gente fala, mas eu não quero sofrer, mas eu não quero padecer, mas a enfermidade, mas e o abandono, mas e a traição, mas e os amigos que vão embora? Porque quando chega aqui as amizades começam a desaparecer, as pessoas que eram próximas se distanciam, você é visto muitas vezes com maus olhos. Por quê? É como se o mundo realmente, você não se encaixasse. É o termo que Paulo diz, né? É o termo que está na palavra, homens de quem o mundo não era digno, mulheres, os heróis da fé tão afamados nas Sagradas Escrituras, por conta de condições. É a pessoa tendo o desejo do padecimento, entendendo que essa condição de sofrimento, de dor, de angústia, de abandono, de toda essa privação que ela está passando, que na verdade tudo isso a aproxima de Deus, a aproxima de Deus. Então tem que mudar muitas vezes a nossa mentalidade em relação ao sofrimento humano, em relação aos acontecimentos. Sabe uma preocupação que eu tenho tido, principalmente nos últimos 2, 3 anos? O que Deus quer me ensinar com tudo que me acontece? Eu fico sempre perguntando a Deus, porque a nossa vida é assim, acaba um problema, vem outro, acaba uma crise, vem outra, acaba uma angústia, vem outra maior. E se a gente não começar a perguntar a Deus, o que é que eu preciso aprender em relação a tudo isso? Não vai haver crescimento, não vai haver progresso, não vai haver aproximação do nosso Senhor. Essa condição, ela não vai existir. É por isso que aqui a união mística árida, ela é árida, ela é dolorosa. Nesse primeiro momento aqui das sextas moradas, nós ainda não estamos falando, nós falamos de condição mística através do sofrimento, do padecimento, da privação. É a capacidade de manter no coração o desejo de Deus, independente de sentir ou não alguma coisa. É Madre Teresa de Calcutá dizendo, o único contato com Deus me bastaria,
para que eu fizesse tudo o que eu tenho que fazer. É como se ela dissesse, aquele primeiro contato já seria o suficiente. Ele não precisava aparecer, falar, tocar, nada, mais nada, porque só aquele momento preencheu a minha alma de tamanha forma que seria o suficiente para que eu vivesse a vida toda para poder chegar aonde Deus quer e fazer aquilo que Deus quer. Hoje é assim, se a pessoa não sente, a espiritualidade, né, vai decaindo, a frequência dela nas coisas espirituais diminui, a Bíblia é encostada, o terço não pega com frequência, já vai mudando o ciclo de amizade, já não quer ir mais na igreja, porque, mas eu não sinto. Eu vou em alguns lugares pregar, as pessoas dizem assim, mas eu não sinto nada. Mas eu não sinto nada. E tem hora que eu tenho vontade de dizer, eu também não estou sentindo nada. Mas eu estou pregando, eu estou indo, eu estou lendo, eu estou fazendo, porque tem hora que a gente não sente. Tem hora que você não vê nada, tem hora que você não sente nada. Às vezes, outro dia uma moça me parou e falou assim, reza por mim. Eu fui e fiz uma oração por ela, breve. Aí ela falou assim, agora me diz o que Deus te falou. Eu falei, mas como é assim? Será que é desse jeito mesmo? Eu fiquei pensando como é que ela me vê. Agora me diz o que Deus falou. Eu fiquei preocupado como é que ela me vê. Como é que essa mulher me vê? Para ela depois de uma oração falar, me diz o que Deus te falou. Quando se fosse assim, não, ali é assim, Deus fala toda hora, anda com ele de mão dada, né? Esse é o tempo inteiro, nas locuções, nos arroubos espirituais, em arrebatamento. Eu fiquei preocupado de como ela me vê. Falei, será que ela me vê como gente, pecador, ser humano? Falei, filha, assim, eu não vi nada, Deus não me falou nada. Ela, como assim, Deus não te falou nada? Falei, não, Deus não me falou nada. E ela saiu decepcionada da minha presença. O semblante de decepção dela foi muito grande. Tipo assim, mas você é o homem de Deus, é o pregador, é quem está aí no encontro, você rezou por mim, Deus não te falou nada. Ela saiu da minha presença decepcionada. Porque eu tive a sinceridade, a franqueza de dizer para ela, Deus não falou nada comigo. Então eu não posso te dizer absolutamente nada. Só pude fazer a oração. Será que estamos preparados para passar por essas privações? Será que existe? Claro, de repente hoje, não. Mas à medida que a gente vai mergulhando, que a gente chega nessa união mística, árida, é completamente diferente. O termo que Teresa usa, ela vai dizer assim, Deus não dá um sofrimento maior do que aquele que a gente pode suportar. Isso não pode sair. Deus não dá um sofrimento maior do que a gente possa suportar, ou uma cruz que a gente não possa carregar. Porque Teresa diz, primeiro Deus dá a paciência, depois o sofrimento ou a dor. Então vocês estão entendendo aonde está a graça de Deus, até na capacidade que uma alma tem de suportar o sofrimento? Está justamente na paciência que Deus concede a essa alma. Não é simplesmente a capacidade de sofrer, não. Não é a capacidade, a pessoa tem uma capacidade de sofrer, não é a capacidade que a pessoa ela desenvolve para o sofrimento, é graça de Deus. Primeiro Deus dá a paciência, nas sextas moradas eu estou falando, amém? Depois Deus dá a dor, dá o sofrimento, porque tanto a dor quanto o sofrimento faz parte da vida humana. Só que se sofremos essas condições lá atrás, muitas vezes a paciência nós não a enxergamos, então enfrentamos o problema à nossa maneira, do nosso jeito, e por isso dá errado. Agora aqui nas sextas moradas, Teresa está dizendo, Deus vai dar primeiro a paciência. Para quê? Para que você suporte toda essa condição com alegria, com tranquilidade, com paz. Por mais que aquilo que você veja seja algo terrível, é como os discípulos na embarcação, na quarta vigília da noite, vendo Jesus que se aproxima caminhando sobre as águas, 12 homens gritando em cima de um barco. Eu já disse isso aqui para vocês. Porque está longe. Mas Jesus disse, pedi se és tu, manda-me sobre as águas até junto de ti. Jesus diz,
vem. Antes vai dizer, tranquilizai-vos, sou eu. Teresa diz que diante do sofrimento, diante da dor, diante da enfermidade, diante do abandono, diante da angústia, uma única palavra que Deus libera é capaz de trazer a tranquilidade para o nosso coração, o sossego para a nossa alma. E ela diz que essa palavra, ela diz tanta coisa, que existem condições que ficam gravadas em nós e não desaparecem jamais. De tanto que preenche o nosso interior e a nossa alma e nos traz o sossego que nós precisávamos para poder passar por aquela condição, por aquele sofrimento, por aquela enfermidade, por aquele tempo de angústia, por aquele abandono. Que Deus nos ajude, que Deus nos conceda a sua graça, para que quando tivermos que enfrentar tamanhas privações, que Deus nos conceda a graça, a paciência, para que a gente possa ouvir a voz do Senhor e ter o sossego na nossa alma para enfrentar todas essas condições. Amém? Eu vou ler um outro pedacinho do livro, para a gente passar para uma outra condição agora. Que está no capítulo 4. Diz assim: certamente rireis do que digo, tendo-o por desatino, qualquer uma de vós julgará não ser necessário que o esposo nos infunda ânimo. Direis que não há mulher, por mais baixa que seja sua condição, a qual falte coragem para desposar-se com um rei. Com relação aos reis da terra, concordo, mas com o rei do céu, asseguro-vos, é necessário mais do que pensais. Nosso natural é muito mesquinho e tímido para tão sublime dignidade. Tenho como certo que, se Deus não infundisse coragem, seria impossível tão grande ousadia, por mais evidentes e vantajosos que fossem os proveitos. Vede, pois, o que faz Sua Majestade para concluir este noivado. Segundo me parece, é nessa ocasião que se favorece a alma com arroubamentos que atiram os sentidos. Se a alma conservasse o uso dos sentidos, ao ver-se tão perto da imensa majestade, talvez não pudesse conservar a vida. É como uma graça, um presente de Deus para essas almas que passam por essa condição de união árida até chegar à união estática, aonde existe sim ainda oscilações, mas existe uma questão. Aqui a alma, ela vai começar a experimentar algumas condições místicas de maneira diferente dessa da união mística árida, pela questão do sofrimento. Aqui Teresa fala sobre arroubos espirituais. Ela usa o termo arrebatamento espiritual. Ela fala sobre essas condições, né? Sobre voo. Ela usa todos esses termos para falar sobre condições místicas ou sobre fenômenos místicos que acontecem a essas almas. É quando essa proximidade com Deus, ela se torna ainda mais intensa. Porque uma alma que passou por privação, por dor, por angústia, por sofrimento, tinha no coração o desejo de ouvir a Deus, e mesmo não ouvindo, permanece com aquela convicção em si, de todos os favores de Deus, da certeza e da convicção do seu Senhor.
e de que essa busca, ela permanece, esse desejo de se encontrar com o seu esposo. Aqui Teresa de Ávila, ela usa o termo, né? É o caminho, é o desejo para o noivado, como quem se aproxima já de um casamento espiritual, esse noivado, aonde o relacionamento ele se torna mais próximo, mais sério. São coisas mais profundas que vão acontecer aqui, porque aqui a santidade, ela já está elevada. Esse caminho, essa busca, essa luta pela santidade já é algo elevado, já é algo concreto. A santidade o que é? Você crescer em virtude, progredir no amor. A santidade é isso. A santidade não consiste simplesmente nas obras, tá, gente? A santidade não está relacionada aos dons espirituais. Não é isso. Porque hoje às vezes a gente olha para alguém que tem dons, e a gente entende que aquela pessoa, por ter aqueles dons, ela tem aqueles dons porque é santa demais. Não. Dom é dom. Santidade é santidade. É por isso que a Bíblia diz, nos últimos dias muitos dirão, Senhor, em teu nome milagres eu fiz, falei em outras línguas e também profetizei. E Jesus vos dirá, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque na verdade eu não vos conheço. Tinha dons, fazia coisas extraordinárias, mas vivia na iniquidade. Então Deus está dizendo, não te conheço. Tem como ter os dons de uma vida santa? Claro que sim. Mas tem como as pessoas usar dos dons espirituais, não tendo um caminho de perfeição como deveria ter. Então a gente não pode relacionar uma pessoa, a pessoa tem um dom extraordinário de cura, de revelação, ou de qualquer coisa do tipo, para a pregação da palavra, ou para a questão da música, falar, é santo demais, é santa demais. Tome muito cuidado com isso. Porque nem todo mundo que tem esses dons tem disposição de santidade. Às vezes aquele mesmo dom que ela usa para a salvação das almas, e cooperou para a salvação sim de muitas almas, é também o mesmo dom que a condenou. Por exemplo, para quem prega, né, forma, às vezes a mesma pregação que te salva é a mesma que me condena. Porque às vezes o que eu disse despertou no seu coração o desejo de viver, mas eu estou dizendo coisa que eu não tenho disposição de viver. Você pegou aquilo como verdade e eu vivi aquilo como uma mentira. Então a mesma palavra te salvou, mas me condenou. Isso é perigoso. Então aqui nós falamos de santidade. Para vivenciar essas condições, santidade. Para poder passar por essas privações, santidade. Para poder aguentar o tempo de deserto, de secura, santidade. Para poder suportar as injúrias, santidade. Para poder suportar o silêncio de Deus, aquele sentimento que a alma tem, de que Deus a abandonou, um sentimento, Deus, não é que Deus a abandona. Porque o fato de Deus não falar não significa que Ele não esteja próximo. Mas nos dá o sentimento de que Deus nos abandonou, que Deus virou as costas para nós, para suportarmos todo esse tempo, santidade. Para que a alma viva condições ainda mais profundas com o Senhor, santidade. Sem santidade ninguém verá a Deus, é o que diz a palavra. Se sem santidade ninguém verá a Deus, se o castelo interior, as moradas, é um mergulho dentro de si, na alma, para se encontrar com Deus, e à medida que você vai passando as moradas, chegando nas sextas, na sétima, é onde está o aposento real, que você se encontra, que há um casamento místico, que você vai ter um encontro com o Senhor, é o lugar da perfeição. Como viver essa condição sem santidade? Não tem jeito. Não tem como. Santidade é você crescer nas virtudes, progredir no amor.
amor. Progredir no amor. Quanto você ama? Quanto eu amo? Quanto eu consegui em 18 anos que eu caminho com o Senhor, nesse tempo, quanto eu consegui progredir no amor? Porque às vezes a gente caminha 18 anos, como eu, ou há 20, ou há 30, gente que tem mais tempo, e às vezes esse tempo de caminhada que você tem, ele não foi o suficiente para que você conseguisse perdoar, não carregar sentimento de culpa, aprender a reconciliar, estender a mão para quem necessita, não ficar se punindo pelos seus erros, não condenar os outros, não julgar, não falar mal, não criticar, não fazer juízo temerário. Quanto nós amamos. Santidade está relacionado à pureza. O quanto você é de Deus é o quanto você é casto. É o quanto você é puro. Lembram disso? Você quer saber o quanto você é de Deus? Olhe para a tua castidade. É o quanto você é casto, é o quanto você é de Deus. Porque o quanto você é puro é o quanto você é de Deus. Sem pureza não tem santidade. Sem santidade ninguém pode ver Deus. E como uma alma que não vive essa condição vai poder passar por essas condições aqui, mística, que Teresa viveu, Teresinha viveu, São João da Cruz viveu, Francisco de Assis viveu, Santa Gema Galgani viveu, muitos beatos na igreja viveram, outros santos viveram de condições místicas. Aqui é onde Teresa vai começar a falar sobre os êxtases espirituais. Êxtase espiritual. Ela vai tratar sobre esse assunto, inicia tratando nesse assunto, dando indício nas quintas moradas, mas falando sobre eles nas sextas moradas. Êxtase. É uma condição aonde Deus deseja aquela alma. Ela chega a dizer que em alguns momentos daquilo que ela está vivendo, de condições místicas, ela diz, é como se a pessoa ela perdesse os sentidos. Ela perdesse os sentidos. Por que ela usa esse argumento? Para poder dizer que aquilo que ela viveu e que outros, que até que ela faz as citações no livro, que passaram por condições parecidas, que é algo que não tem explicação. Não dá para explicar. Como explicar uma pessoa se colocar na presença de Deus e entrar em êxtase espiritual? Como explicar isso? Como explicar uma pessoa diante do Senhor, buscando a Deus no seu momento de oração, aquela pessoa, ela levitar? Como se explica isso? Como que uma pessoa, ela se desprende do chão, daquilo que é matéria? Que interesse agora Deus tem com uma alma como essa? Teresa vai dizer que essas condições, elas acontecem, que é como se Deus dissesse o interesse que Ele tem com aquela alma. Como se Ele dissesse, esta alma me pertence. Esta alma me pertence. É como se Deus dissesse, como você perde o controle sobre si em um acontecimento como esse, se não, a pessoa ela não vive essa condição a hora que quer, no momento que quer e do jeito que quer, mas pela graça de Deus e o favor de Deus, é como se Deus dissesse, você não está no controle. Você não está no domínio. É quando a vontade de Deus é ainda maior do que a sua.
Imagina Deus ter mais vontade de você do que você ter vontade de Deus. E a tua vontade ter te levado a um nível de oração profunda, mas a vontade de Deus acima da tua te elevar de uma condição física, natural, de viver coisas extraordinárias. É isso que Teresa está dizendo. De condições extraordinárias, de condições místicas, que não é qualquer alma que vai viver uma condição como essa, que não é em qualquer ambiente, em qualquer circunstância, de qualquer forma, não é assim. Mas são almas que são apaixonadas pelo seu esposo. São pessoas que têm um desejo de Deus muito profundo dentro do seu interior e fizeram tudo o que podia por essa aproximação. É aquele anseio, aquela vontade, aquele desejo de Deus, a contraponto ao desejo de Deus que quer aquela alma. Não é um Deus que agora atraz simplesmente os tormentos, as privações, ou permite algumas condições, não, daquelas em que ela estava vivendo, mas de Deus manifestando o interesse, o desejo que tem em relação àquela alma, dizendo: esta alma me pertence, é propriedade minha. Quando uma alma começa a viver essas condições, passar por essas condições místicas, é como se Deus dissesse: propriedade minha. Charles, mas como assim? Nós não somos propriedade do Senhor, nós somos propriedades do Senhor. Só que outrora nós estávamos à mercê de nós mesmos, à mercê do demônio, mas chega uma condição no progresso espiritual, que o demônio não tem governo sobre a tua vida, que você não tem controle mais sobre si, que o desejo de Deus está acima de todas essas condições. Gente, isso é muito profundo. E eu estou muito distante. Muito distante. Porque me dá um misto de tristeza com alegria, alegria pela condição e tristeza pela situação. Vocês estão entendendo? Mas não pode nos provocar desânimo. O desânimo de quem olha para a situação e entende que não pode chegar. Mas precisa nos causar esperança de mudar a situação, para que a gente também possa viver aquilo que muitos viveram. Se for do agrado de Deus, alguns de nós possamos passar por isso, passe por isso, por essa condição. Se não for o desejo do nosso Senhor, que vivamos aquilo que Deus tem reservado para cada um de nós. Mas é Deus selando a alma. É como os preparativos já para o matrimônio. Para quem casou, sabe, principalmente as mulheres, que têm uma preparação muito mais elaborada do que o homem. Mas tem aquele desejo, aquela ansiedade, aquela vontade. Você se prepara, se arruma para o outro. Para que quando você veja o outro caminhando em sua direção, como o esposo que espera a esposa que entra pelas portas da igreja, o sentimento, a reação aqui dentro, um percurso que às vezes é de 15 metros, 20 metros, 30 metros, 40 metros em igrejas maiores, te dá a sensação que está sendo feito em 2 horas, 3 horas, mas não é, porque o desejo, o anseio, a vontade, a expectativa, ou seja, você se preparou ao longo de todo o tempo com alguém que você ama para aquele momento. Então nós estamos ainda nessa preparação, aonde tem aquela ansiedade, aquela vontade, falta pouco tempo, é o desejo daquele encontro, aonde tudo vai ser consumado e depois não tem como mais separar. Depois não tem como mais separar. Porque até aqui a alma, ela pode desprezar o seu Senhor, ela pode olhar para essa condição e ainda abandonar, por um ato até voluntário. Mas chega um momento que a gente entra nas sétimas moradas, irmãos, que aí
A união é perfeita. Aqui Teresa ainda tem alguns altos e baixos, porque passa por privações, passa por angústia, tem as enfermidades, mas ainda também tem as condições espirituais, tem a condição mística, tem os êxtases espirituais, tem as visões, as locuções. Ela usa o termo até falando sobre Jacó, no meio do deserto, coloca a cabeça em uma pedra, adormece, tem um sonho e vê anjos que sobem e descem. Mas aonde é a visão? No deserto, fugindo para não morrer. O rapaz está em fuga, porque seu irmão quer tirar a sua vida, está atravessando o deserto, que é sinônimo de coisa ruim, dorme no meio do deserto. Quem é que consegue descansar, deitar no meio de um deserto? Só quem tem a convicção de que Deus é com ele. É só quem tem essa certeza. Deitando, vê anjos que sobem, diz a Bíblia, e descem. Os anjos não descem e sobem, os anjos sobem e descem. É natural os anjos descerem para depois subirem, mas na visão de Jacó os anjos sobem para depois descer, porque Deus está dizendo o que para Jacó, com os anjos subindo para depois descer? Antes de você chegar, os anjos já haviam chegado. Ou seja, primeiro Deus dá a paciência, para depois dar o sofrimento. Jacó, vou te levar para o deserto, mas quando você chegar no deserto, os anjos já estarão lá te esperando. Ele vê anjos subindo para depois descer. Teresa vai dizer, nem Moisés conseguiu ver tudo quando esteve diante daquela sarça. Aonde Moisés estava? Ele foi para além do deserto, em uma condição, apacentando ovelhas do sogro, atravessando o deserto, mas de repente se depara com o quê? Com uma sarça que arde em brasa e não se consome. Para Teresa, Moisés não conseguiria explicar tudo o que viu em relação àquela sarça. Ele não conseguiria explicar. Porque são essas condições de coisas que vemos, que sentimos, de graça, de toques de Deus, de cuidados de Deus, de ações do nosso Senhor, que alcança essas almas, que alcança essas vidas. É nas sextas moradas que acontece um fenômeno místico com Teresa chamado transverberação. Nas sextas moradas, que um serafim, a descrição do serafim é próprio de São João da Cruz, vai se aproximar dela com uma espécie de uma lança, uma flecha dourada, como se houvesse fogo na ponta, que é lançado diretamente no seu coração. Transverberação. É uma ferida de amor. É algo espiritual que acontece com Teresa. Isso acontece com ela em 1571. É uma ferida de amor que Teresa recebe. Ela vive 10 anos transverberada. 10 anos. Aconteceu isso com Francisco de Assis. Aconteceu isso com São João da Cruz, não no mesmo sentido. Santa Teresinha. De santos que viveram essa condição, que tiveram a sua alma, o seu coração inflamado de amor pelo Senhor. 10 anos vivendo dessa maneira, transverberada, uma chaga de amor, mas é algo interno. Pode acontecer muitas vezes de que se manifeste fisicamente, sim.
como os estigmas, as chagas, pode acontecer. Mas a transverberação, essa condição interna, se tratando de santidade, ela é muito mais relevante do que até mesmo aquilo que é visível, aquilo que é aparente. As chagas, essas condições visíveis, que alguns santos, como Santo Padre Pio, Santa Gemma Galgani, viveram essas condições, que essa chaga de amor espiritual interno, nesse caminho de santidade, é muito mais relevante do que essas condições. Porque aquilo que é visível, muitas vezes, é para que a fé de quem está ao redor, ela seja firmada. Para quem vê essa condição se manifestar de maneira exterior, é para que quem acompanha essa condição também tenha a sua fé confirmada. Mas para quem vive essa condição na alma, já é a palavra de Deus como se estivesse impressa em relação àquela pessoa. É o desejo de Deus em relação àquela alma. É para a santificação daquela alma. Quando abriram, aí depois que Teresa morre, foram abrir depois de 10 anos praticamente, para fazer exumação do corpo. Quando viram o corpo que estava incorrupto, foram tirar o seu coração, perceberam que o coração dela tinha uma cicatriz e estava cauterizado, marcado, queimado, né? Cauterização. Tinha a cicatriz exatamente como ela descreve. Um coração chagado de amor. Um coração marcado de amor. É justamente aqui, ou em toda essa condição, que precisa haver no nosso coração o desejo de chegarmos. Esse anseio, essa busca, esse empenho, mas entendendo que a graça de Deus, ela nos acompanha. Diz Teresa que nem aqui, nem diante de todas essas condições, a alma ainda deixa de chorar pelos seus pecados. Porque quanto mais ela se aproxima de Deus, mais ela entende a gravidade dos atos que cometeu. Mais ela entende a gravidade dos atos que cometeu. Quanto mais ela vive essas condições extraordinárias, mais ela entende a gravidade das faltas e das feridas que outrora causou no seu Senhor, que nem aqui a alma deixa de chorar pelos seus pecados, pelas suas faltas. É como se nós chorássemos todos os dias pelas ofensas que causamos ao nosso Senhor, a quem amamos, ao nosso esposo. A gente chora. É como se arrependêssemos todos os dias, ou várias vezes no mesmo dia, pelas faltas que nós cometemos, sem carregar, é claro, o sentimento de culpa, mas chora pela ferida que sabemos que causamos no nosso Senhor, com a nossa negligência, com a nossa falta, com a nossa falha, com os nossos pecados, com as nossas misérias, que nem aqui a alma deixa de chorar por toda essa condição. Porque a alma, ela não pode se esquecer de si. É Teresa de Ávila quem diz: nunca perca o seu ponto de partida. Nunca perca o seu ponto de partida. Todas essas condições vividas, toda essa condição mística, não é para que a alma se orgulhe da condição vivida. Porque se orgulha da condição vivida, se isso acontece, deixa de acontecer. Cessa. Mas é para que a pessoa tenha consciência da graça de Deus, de quem ela é,
dos males que cometeu. Então aqui ela sabe que se ela retroceder, ela sabe as feridas que ela pode tornar a causar no seu Senhor. As dores que ela pode causar no seu Senhor. Ainda que com as pequenas coisas, mas ela sabe tudo aquilo que ela pode causar no seu Senhor. Eu vou encerrar lendo um último trecho aqui, que está no capítulo 5. Diz assim: haverá meio de resistir? A pergunta que ela faz, no capítulo 5. Haverá meio de resistir? Ela diz: nenhum, absolutamente. É pior a resistência, conforme tive ocasião de saber por uma pessoa. Parece que Deus quer mostrar à alma que ela não é mais dona de si mesma, pois todas as vezes e com tantas sinceridade se entregou em suas mãos e se ofereceu inteiramente, com tal resolução, Sua Majestade, Ele então arrebata com ímpeto mais possante. Palavra forte. Que Deus a arrebata com um ímpeto mais possante. Deus quer a alma. A pessoa que vive essa condição internamente, Deus não está dando uma mensagem para quem está fora. Não é como um fenômeno que se manifesta de maneira exterior, mas é algo que se manifesta interiormente. Então, quando se manifesta interiormente, na verdade, qual foi o discurso de Jesus para Teresa de Ávila com a transverberação? Você, a partir de agora, Teresa, você não pertence mais a si mesmo. Você é propriedade minha. Eu te marquei. Você traz uma ferida de amor dentro do seu interior. Uma ferida de amor. Que Deus conserve em nós a humildade. Que Deus conserve em nós a obediência, a determinação, mas acima de tudo a certeza da graça de Deus em relação a tudo aquilo que nós podemos viver. Encerrar, tem um santo chamado São José de Cupertino, que tinha esse dom de levitação, e pelo simples fato dele olhar para um quadro, um ícone, uma pintura, já era o suficiente para que esse homem se desprendesse do chão. Ele foi capaz de pegar uma cruz que 10 homens não dava conta de carregar, de colocar sobre as costas e levar para um alto de uma montanha, como quem se eleva do chão a mais de 20, 40 metros de altura, para poder colocar em cima de uma montanha uma cruz que 10 homens não davam conta de carregar. Quando o bispo foi até ele, por conta do comentário em torno de tudo aquilo que ele vivia, ele, muito envergonhado, se apresentou diante do bispo, dentro de uma sala, o bispo sentado, a mesa na frente. José entrou de cabeça baixa, quando olhou para o bispo, tomou a bênção. Acima da cabeça do bispo, na parede, tinha um ícone de Nossa Senhora. E quando ele viu aquele ícone de Nossa Senhora diante do bispo, ele começou a levitar. Depois que ele desceu, ele saiu correndo da presença do bispo e se escondeu. E o bispo foi perguntar para ele: por que você se escondeu? Ele respondeu: porque eu tenho vergonha das coisas que acontecem comigo.
A humildade dele era uma coisa fora do comum. Teresa vai dizer que muitos vivendo essa condição, principalmente quando são condições externas. Por que Padre Pio colocou a luva na mão, gente? Porque tinha vergonha. Ele não queria mostrar para ninguém. Ele não queria dizer que era mais santo do que todo mundo. Por vergonha. A humildade desses homens, dessas mulheres, de quem chegou às sextas, sétimas moradas, é algo fora do comum. Às vezes a gente tem uma aptidão para alguma coisa e a gente quer ser notado por aquilo que faz. Esses homens não queriam isso. Teresa de Ávila não queria isso. O que ela queria? Deus. Só Deus. Mais nada. Mais nada. Eu sei que a formação é sobre Teresa de Ávila, mas pela terceira vez, agora sério, eu encerro, dizendo: Mestre, fazei que eu procure mais, consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Amém, irmãos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.